Três princípios fundamentais para nós entendermos o Evangelho de Jesus. Eu quero nessa reflexão falar com você sobre esses três princípios: crer, obedecer e praticar. A nossa caminhada cristã, ela não se baseia apenas em ouvir e conhecer a palavra de Deus. Se fosse assim, seria muito fácil. Mas nós precisamos vivenciar, nós precisamos vivê-la diariamente, esta palavra. Jesus, ele nos chama para uma fé autêntica, uma fé verdadeira, que vai além das palavras. Jesus espera isso de cada um de nós, uma fé que transforma o coração, uma fé que reflete em nossas atitudes. Crer não é suficiente, nós precisamos crer, obedecer e praticar. Crer, eu creio que é o primeiro passo. Reconhecer que Cristo é o Senhor e confiar plenamente na sua graça é o primeiro passo. No entanto, meus irmãos, essa fé verdadeira, ela nos leva à obediência. Se não tem obediência, é porque nós não cremos verdadeiramente. Pois quem ama a Deus deseja guardar os seus mandamentos. Quem ama o seu pai e a sua mãe deseja obedecer. Da mesma forma, se nós amamos a Deus, nós desejamos obedecer a Deus. Mas a obediência não pode ser apenas teórica. Eu obedeço da boca para fora. Ela precisa ser colocada em prática. Essa obediência tem que ser visível. Como Tiago nos ensina, não basta apenas ouvir a palavra, mas devemos vivê-la. Eu quero meditar com você estes textos das Sagradas Escrituras, onde vai falar profundamente para nós sobre crer, obedecer e praticar. Quando nós falamos de crer, a palavra do Senhor nos diz lá em João 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu preciso crer para ter a vida eterna. Jesus, ele está enfatizando, ele está dizendo para mim e para você: se você quer ter a vida eterna, o primeiro passo é crer. Hebreus também, Escritura aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que buscam. Então observa que o primeiro passo é crer. E essa crença, e nós crermos em Deus, ela traz para nós benefícios. O texto está dizendo em Hebreus: recompensa para os que buscam. Então observa que os três princípios, crer, obedecer e praticar, têm fundamentos claros nas Escrituras. Então o primeiro passo você precisa crer, mas não é somente crer. Não é somente falar da boca para fora que você crê do Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo que aquele que crê, aquele que obedece e aquele que pratica. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre obedecer. João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amais, Jesus falando, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, ao princípio, eu creio, eu obedeço. E se eu obedeço, eu amo. E se eu amo, eu guardo os mandamentos de Jesus. Apóstolo Tiago também deixou para nós escrito lá no capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Observa, se você diz que crer, mas não obedece, você está enganando a você mesmo. Nós precisamos cumprir a palavra. Nós precisamos vivenciar aquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, não é só na teoria, mas na prática. Nós precisamos viver aquilo que o Evangelho, aquilo que as Escrituras nos ensinam, para então realmente fazer sentido. Em último lugar, sobre praticar, a Bíblia vai nos dizer, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24: todos aqueles que escutam essas minhas palavras e as praticam, compararei-o a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que maravilha!
Tá vendo como a intensidade vai aumentando? Você crê, você obedece, e aquele que pratica já começa a ver acontecendo sobre a sua vida as boas novas. Já começa a ver sobre a sua vida, sobre a sua casa, coisas maravilhosas, porque o texto está dizendo que aquele que escuta as palavras e pratica estas palavras, ele compara um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E quem edifica sua casa sobre a rocha, como o próprio texto vai nos dizer, é aquela casa que suportou os ventos fortes, os vendavais fortes, e esta casa continuou intacta. Isso representa, se nós praticamos as palavras de Deus, nós temos o benefício das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Nós teremos sobre as nossas vidas coisas maravilhosas se nós praticarmos. Então não é só crer, mas praticar. As três coisas precisam andar juntas. Porque todo aquele que crê obedece, todo aquele que obedece pratica. Não tem sentido você fazer um e não fazer o outro. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, também diz assim: assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Observe então que nesta reflexão que eu quero trazer para você nessa oportunidade, nós falamos de três princípios fundamentais para o nosso entendimento do Evangelho: crer, obedecer e praticar. Nós precisamos vivenciar estas verdades. A partir do momento que nós colocarmos em prática estas verdades das Escrituras, nós vamos viver mais contentes, nós vamos viver mais lúcidos, nós não vamos reclamar por qualquer coisa, mas nós vamos entender que tudo tem um propósito debaixo do sol. Nós vamos entender sim que no mundo nós passaremos por algumas dificuldades. Se o próprio Jesus disse: olha, eu passei, vocês também podem passar, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerão. Então, quando nós praticamos, quando nós cremos, quando nós obedecemos e quando nós praticamos, é como se nós entendêssemos por completo o que é o Evangelho. Significa que você vai vivenciar dia após dia coisas grandiosas da parte de Deus. Milagres vão acontecer na sua vida. Você vai representar Cristo aqui nessa terra, porque Ele nos chamou para isso, para nós sermos embaixadores dele aqui nessa terra. E para nós sermos verdadeiros embaixadores, nós precisamos entender o Evangelho. O Evangelho nos chama para a renúncia. O Evangelho nos chama para um propósito maior do que aquilo que nós pensamos na nossa mente carnal. Mas se nós estivermos com a nossa mente espiritual, se nossos olhos forem espirituais, se nosso coração estiver voltado para Deus, tudo aquilo que nós fizermos vai ser em benefício das outras pessoas, vai ser para o bem daqueles que estão à nossa volta, porque nós somos um representante de Jesus Cristo aqui na terra. E se nós somos um representante de Cristo aqui na terra, e se nós obedecemos a sua palavra, se nós cremos, obedecemos e praticamos, então as pessoas que estiverem à nossa volta não terão dúvida de que nós somos um embaixador de Cristo. Princípios básicos que eu quero deixar para você. Então comece a partir de hoje a refletir sobre isso. Você crê em Cristo? Creio, pastor. Você está obedecendo? Mais ou menos, então precisa melhorar. Você está praticando aquilo que você está lendo? Não estou praticando, então algo está errado. Nós precisamos trazer isso à nossa memória. Nós precisamos entender isso. Só tem sentido, só obedece aquele que ama e só pratica aquele que obedece. Se você obedece, você pratica. Se você ama, você obedece. Não tem sentido uma coisa ficar desligada da outra. Que Deus tenha misericórdia de nós, nós possamos cada dia mais entender o propósito de Deus em nossas vidas. E eu quero orar com você neste momento. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra nos confronta, sabemos que a Tua palavra ela nos orienta aquilo que devemos fazer, aquilo que precisamos ser aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, nos dê a sabedoria para entendermos os Teus propósitos.
nos dê sabedoria para entender a Tua palavra. Ó Senhor nosso Deus, eu sei, ó Pai, que tem pessoas acompanhando este canal. Esse canal foi feito para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando, Pai, cada irmão, cada irmã, cada amigo que está acompanhando este canal. Eu não sei qual é a dificuldade do teu filho, mas o Senhor conhece todas as coisas. A tua palavra nos diz que antes mesmo que a palavra saia na nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. E por isso nós oramos crendo que o Senhor já sabe, o Senhor conhece todas as coisas. Nós abençoamos esta família, Senhor, que está passando por dificuldade. Nós abençoamos esta mãe que está passando por dificuldade, esse pai, esse filho. Nós oramos, ó Pai, e repreendemos todo o mal. Repreendemos, ó Pai, toda a barreira, que todas as barreiras sejam quebradas e esta pessoa possa sentir a presença do Senhor e possa entender, meu Deus, que não tem sentido a vida se nós não crermos no Senhor Jesus. Nós precisamos crer que o Senhor é Cristo. Nós precisamos crer que o Senhor é Deus. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos entender que não há vida fora de Ti. Porque o Senhor é a vida, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água da vida, o Senhor é tudo para nós. Assim nós oramos, Pai, e nós consagramos a nossa vida para o Senhor. Ó Pai, nós abençoamos esta casa, em nome do Senhor Jesus. Declaramos portas abertas para os Teus filhos. Declaramos, ó Pai, queimado toda obra do mal. Declaramos, Senhor, bênção sobre a vida dos Teus filhos. Toda enfermidade caia por terra no nome de Jesus. Toda infecção caia por terra em nome de Jesus. Ó Pai, que esta pessoa, que esses irmãos, esses amigos que estão ouvindo este canal sejam abençoados para a honra e para a glória do Senhor. Assim também, Senhor, nós oramos em favor da nossa família, da minha vida, da minha esposa, do meu filho, que o Senhor esteja abençoando de uma forma geral todos aqueles que acompanharem este canal, em o nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos. Amém. Que Deus abençoe. Se você chegou comigo até aqui, não esqueça de nos ajudar aqui no nosso canal, compartilhar esta palavra, deixar aqui embaixo seu comentário, seu joinha. Isso vai ajudar o canal a ser impulsionado. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.